Ó, E aí você a gente tem vai aqui... disponibilizar as gravações lá no Classroom, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Ah, não, já tá O gravando. Foi tu arquivo que iniciou a gravação? Quem foi que iniciou a gravação? fui Tá eu. gravando já. Eu coloquei agora. Viu? Ah, beleza. Então, você tem aqui seu perfil, você pode botar nome, foto, aquela historinha toda. E aqui você tem os materiais, seus materiais, que você pode ir colocando. Como você pode seguir também outras pessoas, certo? Como se fosse entre aspas, um Facebook aqui. Você pode ter grupos, então, mas aqui não vai ser muito o nosso foco. Mas vocês terem o seu perfil para poderem, na hora que a gente for passar as atividades, vocês linkarem as atividades que vocês deixarem aqui, vai ser importante. Então, façam aí quem não tem, certo? Então, como a gente estava falando, a história de criar atividades, ela te dá aqui, por exemplo, várias opções. Ó. Vou botar aqui um link para vocês. Deixa eu voltar para cá, o chat, ó. Dá uma entrada aí nesse link que está aí no chat. E tentem aí dar uma manipulada nessa atividade. Aqui no início tem umas instruções, mas eu, por exemplo, quando eu quero trabalhar isso em sala de aula, e uma coisa bem importante, a gente vai estar conversando aqui com professores ou futuros professores, né? Então, ninguém aqui está fazendo atividade para o próprio ego, a gente está fazendo atividade pensando em aplicar isso em sala de aula, certo? Então, o GeoGebra ele tem umas dificuldades, porque, por exemplo, aqui eu estou com um zoom 100%. Eu acho um negócio meio gigantesco que fica na tela. Então, por exemplo, eu sempre diminuo o zoom, jogo em 80, mas quando eu quero abrir atividade, eu clico nesse botãozinho aqui embaixo, que é o de tela cheia, porque aí fica melhor literalmente, de enxergar, certo? Então, você vê aqui, você tem uma atividade que tem uma função, ele pede aqui que, dado esse valor de x, você substitua na função e coloque a resposta aqui, ó. Então, por exemplo, se eu coloco menos 3, menos 6 mais 1 dá menos 5. E eu vou anexar e aparece já na tabela automaticamente o quê? O menos 3 que já tinha, a resposta que é menos 5 e o ponto. E no lado direito, na janela de visualização que tem aqui o plano cartesiano, já aparece o ponto menos 3 e menos 5. Certo? E aí o aluno seria fazer o quê? Ah, agora o meu x é menos 2. Então, vamos supor que ele vai errar. Ó, então, quando ele tenta anexar o y sendo 1, o GeoGebra está programado e entendeu que essa resposta está errada. Ó, peraí, f de menos 2 é diferente de 1. Então, a pessoa vai lá tentar de novo, menos 4 com 1 dá menos 3. Vou anexar. E aí começa aquela história de você ficar colocando isso na tabela, ó, você vê que os pontos estão aparecendo, certo? Vai ser 1, o outro vai ser 3 e o outro vai ser 5. Né? Ainda tem mais um, 7. Então, você tem aqui uma historinha, você veio aqui com os pontos, você veio aqui com a tabela, onde apareceu ó, o texto aqui, ó, parabéns, você concluiu. O aluno pode perceber que esses pontos conectados, se você fosse conectar, daria uma reta, né? Aí aqui embaixo dá uma dica. Ó, observe em quantas unidades o valor de y aumentou à medida que o valor de x ia aumentando uma unidade. Porque, ó, à medida que o x ia aumentando uma unidade,
o valor do y está aumentando 2. 2, 2, 2. Esse valor tem alguma relação com a função? E aí seria uma atividade onde o aluno perceberia que o crescimento, né, de 2 em 2 está relacionado ao valor do A. Então, não é para achar nada na internet. Então, é uma atividade de função do primeiro grau, onde o aluno faz suas continhas, onde coloca a resposta, onde visualiza isso no gráfico, né? Aqui você pode trabalhar coisas teóricas também, né? Pedagógicas, vamos dizer assim. Então, é uma possibilidade que o GeoGebra tem, ó. Ele te diz, lembra que quando apareceu um botão aqui de reiniciar. Pronto. Lembra que quando eu coloco uma resposta errada e tento anexar, ele disse, tudo isso é programado. Tudo isso foi feito uma programação interna ao GeoGebra para que ele entendesse que essa resposta estava errada e aparecesse o texto. Então, é um tipo de construção que, por mais que não exija uma programação no sentido computacional, eu preciso ser formado em ciência da computação. Não, não é isso. Preciso fazer um curso de Python. Não. A gente tem que usar alguns artifícios lógicos, né? Tentando fazer. A gente estava fazendo a atividade de hoje, mas já pensando em algumas viagens de poder adicionar na atividade. E cada coisinha que a gente pensava dava uma ramificação assim de programação, né? Que a gente, pelo amor de Deus, isso aqui vai dar trabalho demais para explicar no primeiro dia. E a gente recuava, porque tudo isso é programado, né? A gente está usando esse termo programado, mas no sentido que, se vocês vão ver também, muitas vezes a gente programa utilizando códigos do GeoGebra, comandos do GeoGebra, que, poxa, é uma cacetada de comandos, que não tem como você decorar tudo. Mas a gente vai ensinar para vocês mostrar os atalhos, certo? Então, a ideia do curso vai ser esse. Cada semana a gente vai trabalhar com uma atividade, obviamente não vai ser essa hoje, já é um nível maior, mas a gente vai pegar uma atividade, vai mostrar para vocês como constrói, obviamente no meio do caminho a gente está explicando, né? E vocês tentando junto, certo? A atividade de hoje... Oi, Renato, quer falar alguma coisa? Não. Se alguém quiser falar alguma coisa também, pode falar, viu? Botei rápido aí o link. Pessoal, o Romulo pedindo aqui os links dos cursos, né? Tá lá no YouTube, né? No canal lá da licenciatura. Eu coloquei o link aqui do YouTube. E quem não recebeu o convite aí para entrar no Classroom, eu coloquei aí o link novamente, o convite, tá? Tenta novamente. Eu respondi aí para a Marcele, mas aí quem não recebeu o link do convite para entrar no Classroom, na realidade, se alguém não recebeu, das duas, acho que só está aqui quem foi selecionado, né, Diogo? Pode ser que tenha dado problema em algum... Pode ser que tenha dado problema em algum e-mail. A gente mandou o e-mail só para quem foi selecionado, isso aí. Deixa eu colocar aqui, então... o Alisson colocou. Valeu, Alisson. Professor. Oi, pode falar. Professor, pronto. Esse material, ele está disponível no canal do YouTube? Foi isso que eu entendi? O do primeiro curso? Sim, de hoje? Não, de hoje não. Do primeiro curso que foi feito em março. Ok. Viu? Ok. E aí que a gente trabalhou aquela parte mais básica do GeoGebra. Ó, eu estou colocando aqui agora, são 5 aulas, aqui só está o link da primeira, mas aí depois é só achar dentro do canal, viu? Okay. Deixa eu botar aqui, primeiro mini curso. Que foi realizado. Oi? Isso, Vou botar aqui também, porque o pessoal que não estiver aqui assistindo, depois pega lá. Então, ó, hoje a gente vai construir essa atividade daqui, ó.
Deem aí uma entrada também nesse link. Ó, vê que ela está uma atividade bem simples. Ela pede uma multiplicação e tem aqui um campo de entrada para colocar a resposta. Então, vocês aí, tentem... vão brincando aí, né? Tem um botão reiniciar, acertem, errem e vejam o que acontece. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Ficar bom abusar da internet. Vejam aí o que é que ela consegue fazer e tal. Tentem acertar, errar para ver o que a atividade entrega. Quando a gente começar a explicar, de fato, a construção da atividade, se ficar algum ponto que vocês não entenderem, falem, viu? Porque a gente pode meio que andar um pouquinho mais rápido e a gente não perceber. Então, podem falar, porque a gente vai tentar ser o mais devagarzinho possível. Quando começar... O professor Fábio aqui tá sem entender nada. Ô, Fábio, o link aí acima, Fábio, tem um link aí acima do que o Diogo colocou agora para a gente dar uma reinada nesse Applet, né? Applet, né, Diogo? Ok. Isso. Dá uma reinada aí, que a ideia é refazer essa construção, né, Diogo? Isso. Ok, achei. E, ao mesmo tempo, a partir dessa construção, a gente vai aí puxando para outras coisas e dando ideias. Eu só lembro vocês que o cabeça aqui do curso é o Diogo, tá? Eu só estou aqui como entusiasta, tá? Eu gosto de estar com ele nessas coisas que ele faz, porque eu aprendo bastante. Eu sei muito pouco, eu sei disso aí, no máximo isso aí que ele fez. Tem as coisas mais complexas aí que ele faz, que vale a pena a gente estar por aqui para aprender. E a ideia, gente, é essa, é a gente criar atividades com feedback, né? Porque você pode mandar uma atividade para o aluno fazer em casa e você não tem o professor do lado para auxiliar o aluno. Então, a ideia sempre é a gente criar uma atividade e, quando ele errar, você, no comando do erro, indique uma possibilidade de ele pensar e acertar novamente. Então, uma construção, não digo inteligente, mas com potencial de aprendizagem, né? É uma atividade nesse sentido aí, que o aluno leva para casa, ele executa e, quando erra, tem um indicativo para ele conseguir fazer sozinho. Perfeito. E uma coisa que a gente também quis fazer utilizando o Meet é porque, como a gente estava buscando professores ou futuros professores, todo mundo tem uma noção do que a gente quer chegar, que é a aprendizagem do aluno. Então, pelo Meet, a gente pode até conversar mais e vocês podem dar sugestões de implementar a atividade. Se a gente souber fazer, a gente constrói na hora, senão a gente pensa e depois traz. Mas, assim, é como o Reinaldo falou, né? Numa atividade dessa, porque quem começou aí a brincar, por exemplo, se você colocar a resposta certa, aparece o certo. Beleza, então vou reiniciar. Se você colocar uma resposta errada, aparece errado. Só que isso aí, obviamente, a gente está na primeira aula, isso seria o básico do básico, né? Mas a gente, como professor, o que é que a gente poderia colocar nessa atividade para que o aluno que estivesse usando isso pudesse aprender principalmente quando ele errar, né? Porque quando ele acerta, pelo amor de Deus, acertou, vai-se embora. Mas quando ele erra, o interessante é que a própria atividade possa dar algum tipo de ajuda, vamos chamar assim, para que o aluno conserte o erro, entendeu?
Então, tudo isso, como a gente está no ambiente de professores, é bom, porque a gente pode ter, até vocês podem dar essas ideias para que a gente vá aperfeiçoando, melhorando a atividade. Só que deixando bem claro que nem sempre é possível, né? Às vezes é um negócio muito complicado. Outro detalhe que eu queria mostrar aqui na atividade, ó, vê que quando a pessoa clica aqui, aparece aqui embaixo um teclado, ó. Por quê? Quando a gente está usando o computador, beleza, a gente pode usar o teclado do computador. Mas muitas vezes a gente está sentindo isso na pele e os alunos, principalmente em escola pública, não têm computador. Muitas vezes eles estudam pelo celular. Então a gente também tem que pensar nisso, né? Como é que fica essa construção no celular, certo? Então tem esse teclado aqui, que ele abre aqui, ó, várias opções. É como se fosse um teclado mais rebuscado. Então, oi. Alguém quer falar? Não? Alguém está com o áudio aberto aí. Então, aqui a pessoa pode colocar mais coisas e tal. A gente vai mostrar também como não deixar isso ativo para o aluno. Porque vai que na sua atividade você não queira que apareça esse teclado. Também é possível, certo? Mas aí a gente vamos sempre lembrar disso, a gente está bem no basicão, né? Então, vamos deixar esses detalhes mais rebuscados para depois. Então, o que a gente vai fazer hoje, são 3h30 já, a gente vai construir essa atividade com vocês, certo? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Quem já mexeu. Diogo, seria interessante ver aqui do pessoal que está aí se alguém já tem conhecimento dessa atividade e se sabe como faz, de repente, aqui. Vamos ver aí. Alguém sabe como construir? Se está muito básico para todo mundo também. Se tá, e algo muito básico. O Fábio está rindo ali, acho que o Fábio achou básico demais. Poxa, é um básico, mas eu não sei nem para onde é que começa para construir, na realidade. Eu queria construir, porque eu acredito que por esse basicão aí, que é a ideia inicial, a gente vai poder utilizá-lo nos assuntos atuais que a gente está ministrando em sala de aula, não é isso? O assunto, ele é o que menos importa. Hoje, aqui para a gente, o assunto é o que menos importa. O que a gente está focando hoje é como construir. Porque a ideia, a estrutura que vai estar por trás da construção, você vai fazer para multiplicação ou como para qualquer outra coisa. Entendeu? É esse o foco da gente. Então, a gente botou multiplicação, mas poderia ser qualquer outro tipo de conta. Obviamente, se for uma conta mais, por exemplo, se eu for botar ali soma de fração, já é um pouquinho mais trabalhoso. Mas a ideia é saber, de fato, como utilizar aquelas ferramentas do GeoGebra, tá ligado? Então, vamos lá. Como é que tá aí, Reinaldo? Eu acho que a maioria... alguém já tentou fazer algo parecido no Excel. Realmente, no Excel dá para fazer, mas não fica bem para você jogar para o aluno construir, né? Uma atividade para casa, para o aluno fazer isso no Excel, realmente já é mais complicado, né? Porque o GeoGebra você consegue... É um software leve, né? O menino instala no celular, fica fácil. Agora, o Excel, para o menino instalar, abrir a atividade do Excel no celular, e realmente é mais complicado, mas daria para fazer no Excel. E lembrando, assim, por exemplo, isso aqui tem o link, então o aluno pode nem ter o programa instalado em nada, só pelo link ele já acessa. Ainda tem a possibilidade, que aí já fica uma coisa mais da galera de informática, a gente ainda consegue converter isso em HTML para que nem online seja necessário o aluno estar. Mas aí já é mais 500, a gente não vai mexer nisso, não. Mas, assim, é tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente quer comentar é o seguinte, deixa eu fechar isso aqui. Existem duas opções de a gente trabalhar. Ou a gente trabalha direto no
Calma aí, viu? Direto no browser. Tá aí mais um link aí para vocês abrirem, ó. Esse link, ele vai abrir, como tá aqui para vocês vendo, ó. Ele abre o GeoGebra Online, certo? Que também você consegue, ó, logar, tudo bonitinho. Só que esse GeoGebra, ele é a versão mais nova. É a versão 6. Eu prefiro a versão 5 que tem instalada no meu computador aqui, ó. Certo? Inclusive, a maioria prefere, né, Diogo? A maioria prefere. Muita gente tem a opinião de que essa versão 5, ela tá mais arrumadinha, não tem tanto bug e tal, então a gente prefere fazer nela, e dela já pode ir direto para o site, que a gente vai mostrar também para vocês. Então, ó, quem for fazer por aqui, pode ter algumas situações que seja diferente do 5, certo? Mas a gente vai tentar fazer tudo pelo 5. Tem um professor amigo da gente, que é o Aparecido, que é também o cara que eu aprendo com ele, que ele usa o 6. Ele fica... Eu aprendendo com o outro, eu aprendo com o Diogo aprende com ele. Ele fica pé da vida comigo, que eu fico, bicho, eu só sei usar o 5, velho. Meu irmão, não, pô, faça pelo 6, não sei o quê, mas é um negócio meio teimoso do meu lado. Mas a gente vai focar no 5, mas de vez em quando a gente passeia no 6, se der vontade. Para a galera enxergar melhor, vou aumentar a fonte. Então, assim, lembrando, viu? Como aqui a gente está, teoricamente, num segundo momento de minicurso, né? A gente também não vai ficar falando, ferramenta, acesse o botãozinho, porque, teoricamente, a gente já comentou, certo? Porque, mais uma vez, no primeiro minicurso, a gente foi coisinha por coisinha, falando, explicando, e não é o foco da gente aqui, certo? Vê que o abençoado já me deslogou. Eu vou logar aqui novamente. Deixa eu ver se ele vai deixar, viu? Qualquer coisa eu volto aqui. Porque era para eu estar logado. Mas não vou mexer nisso agora não, porque vai que o abençoado fique de mau humor. Ó, não tá afim não. Então, estou aqui com o GeoGebra, certo? Na atividade da gente, o eixo não importa e muito menos a malha. Então, eu vou clicar aí com o botão direito e vou remover o eixo e vou remover a malha, certo? Fica meio gigantesco, mas depois a gente faz o recorte da tela, só que para vocês enxergar fica melhor assim, tranquilo? Então, quem ainda não estiver com o GeoGebra aberto, está na hora que a gente vai começar a construção, certo? Mas eu não baixei o 5. Não tem problema, dá para fazer pelo online também. É a mesma historinha. Eu vou clicar aqui com direito, ó, exibir eixo e remover a malha, ó, sem malha, certo? Qualquer dúvida, vocês perguntem aí para a gente poder ajudar, bom? Fiquei cismado com essa... agora foi. O pior que eu não vou saber qual é o meu login. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir entrar. Isso vai dar uma confusão na bexiga. Deixa aqui, quieto. Então, estamos aqui com a janela. O que é que a gente quer fazer? A gente quer que apareça para o aluno dois números. Deixa eu voltar para lá. A gente quer que apareça esses dois números, né? Essa estrutura aqui de multiplicação. Tem esse botãozinho reiniciar, que toda vez que ele é clicado, dois novos números apareçam, certo? E aí vai continuar a nossa atividade. Então, como é que eu construo, como é que eu faço essa escolha desses dois números aqui aleatórios, certo? Normalmente, e aí a gente vai tentar fazer num passo a passo bem meticuloso mesmo, porque daqui a pouco a gente vai estar já, eita, vai ser comando dentro de comando, vai ser uma danação, mas por enquanto não. Vamos fazer um negócio bem devagar. Então, eu vou criar uma lista, onde é dessa lista
que a gente vai escolher aqueles dois números daqui, certo? Então, para construir listas, o GeoGebra tem um comando chamado sequência, certo? Então, quando eu estou clicando aqui em entrada e comecei a escrever sequência, ele já me dá aqui as opções. Tranquilo? Então, existem vários comandos sequência que, dependendo da sua situação, você vai utilizar um ou outro. Então, por exemplo, esse primeiro comando daqui, ó, valor final. O que é que ele está querendo dizer com isso? Se eu botar aqui 5 e der o Enter, ele me mostra uma sequência de 1 até 5. Tá certo? Então, quem tiver aí no computador já vai tentando construir isso daí. Certo? Então, esse comando sequência, aquele específico, ele faz isso. Ah, vamos tentar o outro comando sequência, que seria esse daqui, ó. Valor inicial é 1 e valor final é 5. Veja que ele fez a mesma sequência. Certo? Tem aquele terceiro comando, ó. A gente já usou esse, que foi só colocar o 5. Esse comando daqui, do 1 até o 5. E esse terceiro vai ser o seguinte, ó. 1 até 5. E o incremento, obviamente, é como se você estivesse construindo um APA, né? O incremento dessa sequência está sendo 1. Tá massa. Vai dar a mesma porcaria. Certo? Então, quero saber se eu colocasse 0.5. Quer ver como é que vai ficar? Ó? Iniciado 1, o final no 5, e o incremento vai ser de 0.5. Já muda a sequência. É uma PA de razão meio. Tá vendo? Aí, além dessas que são as mais simples, tem umas outras que são mais complicadas, que envolvem expressões. Ó, vou botar essa daqui. Essa expressão pode ser, bicho, qualquer coisa. Qualquer comando fica até perigoso falar, mas assim, vários comandos do GeoGebra, eles podem ser feitos, podem ser usados aí nesse comando sequência. Mas vamos fazer, por exemplo, um bem bestinho aqui. I elevado ao quadrado. Vamos supor que eu quero construir os 10 primeiros quadrados perfeitos. Certo? Para construir um quadrado perfeito, todo mundo sabe que é o número natural elevado ao quadrado, né? Então, a minha variável é quem? A minha variável é I. Então, ó, você vê que logo depois da expressão, tem esse espaço para você colocar a variável. Então, I. Poderia ser X, K, qualquer porcaria. E aí ele pede quem é o valor inicial para essa variável e quem é o valor final. Então, vou colocar que o valor inicial é 1 e o valor final é 10. Vou dar o Enter e ele me mostra, ó, 1, 4, 9, 16, 100. Então, vê que até está aparecendo esse negocinho amarelo dizendo qual é o comando utilizado, né? Então, vejam aí que existe esse comando sequência. Para quê? Pô, imagine que você quisesse colocar como opções, sei lá, os números pares de 2 até 100. Você não vai digitar isso na mão. Isso é loucura. Então, você apela para esse comando sequência para facilitar o teu trabalho. Tranquilo? Então, tá aqui mostrando para vocês quais são as opções. Eita, Diogo, mas se eu no dia que eu estiver fazendo sozinho, eu quiser construir utilizando um comando e eu não saber o que esse comando me pede, o que é que eu faço muito, o que é que a gente apela demais?
Aqui no canto direito inferior tem um botãozinho de ajuda. Ó, tá vendo? Se eu não me engano, já que eu não sou muito fã, eu sempre me atrapalho, no GeoGebra lá, a versão 6, você clica nesse mais e tem aqui a opção ajuda. É o mesmo esquema, certo? Então, vamos voltar lá para o meu preferido. Então, aqui tem vários comandos, quer dizer, são todos os comandos que o GeoGebra tem. Pode estar dividido por tema, vamos chamar assim. Ou você tem aqui todos os comandos. Se você botar aqui em mais, aparece a porrada todinha aqui. Certo? Então, vou tentar achar o comando sequência. Eu acho que é em listas. Deixa eu ver se é em listas. Não, é aqui, em listas. Ó. Comando sequência. Aí, ó, vou fazer de novo, para quem não pegou aqui, ó. Interrogação. Aí tem lá aquela porrada toda de comando, listas. Ah, eu quero saber como é que eu utilizo o comando sequência. Aí você clica, que tem aqui todas as... Como é que a gente chama isso daqui? Toda a estrutura de comando, vamos chamar assim. E se você quiser, tem aqui, ó, exibir ajuda online. Né? E não achem que esse espaço aqui de ajuda é pouco utilizado, não, porque o cara utiliza aqui só. E aí o GeoGebra, ele te manda para se fosse um tutorial, Wikipedia da vida, explicando o que cada comando faz. Tá em inglês? Tá. Se eu não me engano, acho que até o GeoGebra, o Google Chrome tem uma opçãozinha de traduzir e tal, mas aí depende de cada um. Então, você vê que ele dá, ó, ele vai mostrando aqui, ó, sequência, tal, ele dá uns exemplos. Então, é sempre bom o cara ter isso como ideia, porque ajuda. Porque às vezes o cara tá desesperado, diz, bicho, eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei como fazer. Então, ninguém aqui quer se mostrar de Deus, aí eu venho aqui, ó, tá, e fico aqui procurando, que nem besta. Fico aqui olhando, eita, será que é esse? Aí eu vou aqui, tá entendendo? Porque eu acho que vocês já foram convencidos que ninguém, em sã consciência, vai estudar comando por comando desse. Não tem lógica isso. Então, é questão de costume, né? E aí você lembra, eita, pô, eu já fiz isso em algum momento, deixa eu voltar aqui. Eita, eu acho que foi esse comando. Ah, e aí você vai construindo a atividade. Então, podem lembrar disso, que é uma mão na roda, certo? Então, dei uma breve aqui introdução do que é esse comando sequência, mas eu vou apagar tudo. Ó, vou apagar, porque eu não vou utilizar essas. E vou construir agora a nossa sequência que a gente vai utilizar. Bom, a nossa atividade é de multiplicação. Ficaria meio sem graça ter como opção de escolha o número 1, certo? Porque assim, pô, vai botar 1 vezes 1, sei lá, vai botar 3 vezes 1 para o moleque fazer? Não. Então, para a gente fazer uma sequência sem 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Sequência, ó, valor inicial do 2, e o valor final vai ser 10. Ah, eu quero fazer para o 20. Beleza, faça aí, não tem aperreio nenhum. Vai ser a mesma coisa. Então, vai me aparecer aqui uma sequência numérica do 2 até o 10. 10. Certo? Então, essa sequência, que é a sequência, vamos chamar assim, de sequência mãe, né? Que os meus dois números vão beber dela. Tranquilo? Aí, o que a gente quer? Eu dei uma olhada ali no chat rapidinho e alguém falou de aleatório. Eu não peguei o nome. Que é exatamente isso. Toda vez que ele aperta em reiniciar... Foi o Alisson? Pronto, beleza. Toda vez que a gente aperta aqui em reiniciar, é escolhido aleatoriamente. 9 e 6, 6 e 9, tananã, tananã, certo? Então, como é que a gente faz
para começar a escolher esses caras aleatoriamente. Então, eu vou chamar de A. Ó, eu estou criando uma variável A que eu quero que ela escolha aleatoriamente um elemento dessa lista. A ideia é essa. Alguém está chamando a campainha. Então, ó, o que a gente quer? Escolher um elemento aleatório dessa lista. E eu estou usando esses termos já de safadeza mesmo, porque olha aqui, ó, escolher elemento aleatoriamente. Então, existe um comando para fazer isso. E aí, o que você tem que dizer é que lista que você quer que o cara escolha aleatoriamente. Obviamente, o nome da nossa lista é L1, certo? Se você quiser até renomear o nome dessa lista, você pode. Aí fica a gosto do freguês, velho. Se você quiser, não gosto de chamar de L1. Então, clica com o botão direito, vai em renomear, e você pode alterar o nome dessa lista. Não tem problema nenhum com isso. Então, ó, a variável A, né, o número A, já foi escolhido. Mesma historinha, a gente vai fazer para o próximo número, que a gente vai chamar de B. Então, B é igual a escolher, e aí ele já vai te dar a dica aqui, ó, escolher elemento aleatoriamente da lista 1. Então, 3 minutinhos aí, tem uma opção no GeoGebra, eu nunca decoro onde é que é. Deixa eu ver se é esse aqui. Ele não aparece, essa benção aqui. 3 minutinhos para quem ainda não fez, construir essas 3 coisas. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Rapidinho. Qualquer dúvida, pelo amor de Deus, falem, viu? Porque a gente vai se ajudando em cima da dúvida de vocês. O José Jânio tá com a câmera aberta aí, dirigindo com a câmera aberta. Cuidado aí, parceiro. Cuidado aí para não bater. Beleza, professor. Desculpa aí, tá? Tranquilo, esqueci não. Enquanto o pessoal está tentando, eu vou entrar aqui no meu negócio. Eu nem sei qual é a minha senha, meu Deus. Deixa eu ver. Pessoal, a gente está gravando a aula, tá bom? Quem tiver com algum problema, se ocorrer algum problema, precisar dar uma saidinha rápida, o ideal é que você siga o passo a passo, né? Porque matemática e, né, se todo mundo aqui é professor sabe, piscou, já perdeu o fio da meada. Isso. Mas a gente vai deixar, as aulas estão sendo gravadas e a gente vai colocar lá no Classroom depois. Pronto, vamos lá. Então, o que é que a gente fez? A gente construiu a lista. A gente escolheu 2 elementos aleatórios dessa lista. Peraí, Gil, rapidinho. Gilson, você pode deletar as 2 primeiras listas, você clica com o botão direito, ou clica em cima da lista e pode até deletar diretamente. Isso, você clica com o botão direito em cima de qualquer objeto e bota apagar. Isso. Certo? Se você utilizar segurando o Shift, você consegue selecionar mais coisas. Então, se você segura o Shift, você consegue selecionar mais. Você pode até clicar em cima também e com o botão delete do computador você deleta também, né? Sim. Com o botão direito, não necessariamente. Então, tá aqui a construção. Eu queria que o negócio... o novo, aí tá aí uma coisa que a gente tem que dar a mão a torcer, o braço a torcer, né? A expressão correta. É que o novo, a gente consegue mostrar o comando. E aí eu não posso nem falar mal do bichinho, porque realmente ajuda. Aqui, ó. Tá ligado? Eu não posso falar mal dele. E fica até mais fácil de enxergar. Daqui a pouco a gente está fazendo só nele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui
a fonte. Ó, quem ainda não pegou, o que a gente fez foi exatamente isso. Só falta eu ficar fazendo soneira. É lasca, não falei tão mal. Mas, ó. Então, sequência de 2 a 10 e os 2 elementos aleatórios. Vamos lá. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Aí é que está a história, né? Porque quando a gente mostra para o aluno, vamos voltar para cá, ele vai botar uma resposta. 2. O GeoGebra, ele tem que saber qual é a resposta correta e ele tem que saber qual é a resposta que a pessoa colocou na atividade, para poder comparar e dizer se está certo ou se está errado. Porque se eu botei 2 e ele disse que estava errado, e se eu botar 20, ele vai me dizer que está certo, é porque ele está ali, atrás da cortina, fazendo essa comparação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável, que a gente vai chamar de C, onde esse C vai ser a resposta correta. Esse C, qual é a nossa resposta correta? É o produto de A por B. Então, ó, o produto, você bota esse asterisco, ó, A vezes B, e vai dar o enter. A gente sabe que esse 63, ele não aparece para o aluno. Mas tem que existir para a gente poder fazer essa comparação. Quando você estiver mais encorpado e tal, você vai perceber que algumas dessas coisas podem ser até omitidas e ser feita meio que já a toque de caixa na programação. Mas eu vou sempre lembrar, a gente está fazendo o negócio mais básico possível, né? Então, vamos deixar o bichinho aqui para a gente poder enxergar bem ele, certo? Então, o que a gente já fez? A lista, os 2 caras e o produto dele. Vamos começar a construir o texto, certo? Então, ó, outra coisa que a gente viu no primeiro minicurso, ó, ferramenta texto, certo? Vou clicar aqui na janela de visualização e aí tem o seguinte, a gente sempre ativa a fórmula LaTeX, porque a gente gosta demais do LaTeX, então sempre bota aí e fica mais bonito. E eu quero que apareça na tela o A, vamos chamar que esse primeiro é o A e esse é o B. Então, eu não posso escrever aqui, por exemplo, 7 e 9. Porque eu sei que esse 7 ele está aqui por enquanto, né? Eu quero que o bicho seja atualizado sempre. Então, o que a gente faz? Tem aqui esse objetos, que ele te dá a lista de tudo o que já foi construído. Tá vendo? Então, eu vou chamar para que apareça aqui o objeto A. Vê que já apareceu 7. Porque ele sabe que o A é 7. Tranquilo? Vezes, esse vezes aqui, chique, no GeoGebra, ele é escrito assim, barra invertida, times. Aí eu não vou saber fazer isso. Então, bota um ponto, bota o X, não tem aperreio não com isso não, isso é o de menos. Certo? E aí, qual é o próximo elemento que eu tenho que colocar no meu texto? É o objeto B. Então, ó, objeto, eu vou chamar o objeto B. Tá aqui. E eu vou botar um igual só para ficar bonitinho. Certo? Então, de novo, ó, foi construído um texto onde a gente colocou o objeto A, o objeto B, e construiu esse texto daqui, ó. Botou o time só para ficar o vezes, e vou dar o OK agora. Diogo, Diz aí. Volta aí. Oi. Não, rapidinho, só lá na caixa de texto. Clica lá de novo na caixa de texto. Diz. Você pode, tanto como o Diogo aí, ver, você pode ir em objetos, mas você pode clicar lá em cima, lá em cima do número também, na caixinha da janela de álgebra, em cima do número. Apaga aí, por exemplo, o B, Diogo. Pelo amor de Deus, eu não sabia disso, não. Ela ficava estressadíssimo de ter que chamar esses caras. Pô, tá vendo? Eu já aprendi o negócio. Eu não sabia disso. Já comprei minha parte no curso.
porra. Eita, eu tô falando palavrão, pode não, tá gravado. Rapaz, que massa, eu não sabia não, ótimo, vou usar sempre. Pronto, melhor ainda, acabou-se. Muito obrigado, Analdo, Deus te abençoe. Então, tá aqui o texto. Tá pequeno o texto, tá pequeno. Então, vamos aumentar, ó, quando a gente clica aqui nessa setinha, ó, pequeno, vou botar muito grande, certo? Também a nossa construção não tem quase nada, então vou botar aqui muito grande. Você pode alterar a cor, você pode alterar o fundo aqui do negócio, e aí fica a gosto aí do freguês, você que decide o que você quer. O melhor a ser feito, e a gente já conversou sobre isso no outro curso, é travar esse texto. Porque, ó, se tu pega o mouse e fica dando zoom, ele fica sambando aqui, ó. E isso dá uma dor de cabeça terrível. Então, ó, trava aqui, ó. Marca aqui os dois, ó. Marca, porque aí eu vou ficar dando zoom e o bicho não sai do canto. Tá massa? Então, a gente já construiu o texto, que é um texto que vai ser construído, gerado automaticamente. No meu roteiro com o Enaldo, eu tinha deixado o botão por último, mas eu já vou pro botão, viu, Enaldo? Porque eu quero mostrar para o pessoal já que, de fato, esse negócio vai ser atualizado. Ó. Vamos começar a falar dele. O botão, ele é muitas vezes utilizado para... Oi, diz aí. Um pouquinho. Alguma Pode dúvida? falar, Elis. É porque eu tô fazendo no 6 e a parte de inserir o texto é diferente. Aí eu não tô conseguindo fazer o A virar um 7 ou o B virar um 4. Vamos lá, deixa eu ver aqui no 6. Vou fazer aqui o texto. Ah, é porque ele fica mais escondido. Ó, no 6, quando você cria o texto, aquela partezinha ele fica aqui em avançado. E os objetos, eles aparecem aqui. Nesse negocinho. Eu não sei se esse esqueminha do Enaldo vai dar certo. Tomara que dê. Deixa eu clicar aqui. Não deu, Enaldo, olha. Aí eu não... Esse aí... Eu não uso online, não. Só esse aí não foi, Então, ó, para você chamar os objetos, você tem que clicar em avançado. E aí tem várias abas aqui. E os objetos ficam aqui nessa opção de GeoGebra. Aí você chama A, times, e B, igual. Aí você dá uma visualizada aqui, porque esse abençoado não ficou. Pronto. Certo? Então, ele fica aqui, ó, nessa areazinha aqui, com esse símbolo do GeoGebra. Beleza, consegui, professor. Obrigada. Beleza. Qualquer dúvida aí, não sei, só falar. Pronto, então, assim, tá a história do botão, né? Porque o botão, ele consegue guardar vários comandos, onde, obviamente, né, é a função de um botão, você clica e aqueles comandos todinhos vão ser ativados, vamos dizer assim. Então, tem aqui a ferramenta botão, não tem muita dor de cabeça, aqui, ó. Quando você clicar, você aparece aqui essa tela, e eu já vou logo dizendo, Elise, quem estiver usando o 6, essa ferramenta botão no 6 não é tão agradável, eu vou mostrar depois como é que faz lá, mas aí a nossa legenda, pode ser qualquer nome, a gente vai botar reiniciar, certo? E aqui você coloca o código que vai ser ativado quando você clicar no botão, certo? Esse código não precisa ficar desesperado de colocar tudo logo agora, porque você pode editar depois o código. E a gente já vai logo dando um aviso que, assim, esse botão, quando a gente utiliza, a gente volta muito nele para acrescentar mais comandos. Então, nem se estressem de, eu tenho que botar logo tudo agora. Não. O comando mais utilizado, que é, assim, por exemplo, o carro-chefe desses tipos de atividades e gerar valores aleatoriamente, é o comando atualizar construção.
bota aí um parênteses aí, abrindo e fechando. Então, esse comando de atualizar construção, deixa eu colocar lá no chat aqui, atualizar construção. Ele vai, onde eu tô aqui? Ele vai, quando eu clicar nele, no botão, ele vai atualizar a construção. Pô, já está dizendo, né? Então, ó, vou botar aqui o OK. Esse botão, para o tamanho da construção, está pequeno. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou nas propriedades dele, ó. Cadê as propriedades? Vamos lá. Tá aqui. E aí tem um monte de coisinha que a gente pode mexer, ó. Tem negocinho, tem texto, cor. Eu vou botar o texto muito grande. Pronto, ficou melhor. Quem quiser mexer aqui, vocês mexem, certo? Aquela história da programação, você vai na aba programação. E aí, toda vez, e aí é um negócio que a gente vai utilizar sempre, essa aba daqui, viu? Quando você clica em qualquer objeto, na área programação, tem 3 possibilidades. Uma que é quando você clica no objeto, outro é quando a construção é atualizada, e outra é o JavaScript. Isso aqui eu não sei nem por onde começa, que é só quem mexe com computação de fato, né? Quem trabalha com programação vai saber mexer. Eu só respeito e deixo ele aqui muito quieto e nem toco nele. Então, vou no clicar. E aqui é onde eu falei que a gente pode adicionar mais comandos. Por enquanto, o nosso comando só tem esse daqui, né? Vou fechar. E aí vocês vão ver que quando eu clicar em reiniciar, vai sair o 7 e o 9. 7 e 2. 9 vezes 4. Segura. Oi, diz aí. Vai um pouquinho mais devagar aí. Esse comando atualizar, Tenito, ele é praxe, entendeu? No comando botão. Ele é praxe, entendeu? Não é um comando específico que tem na entrada de comando. Sempre quando a gente abre o campo botão, a gente tem que ir... Se for alguma construção que precisa ser renovada, perfeito, como é o caso aqui, você precisa criar esse botão com esse código atualizar. Não sei se é isso que Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Não sei se que ele está perguntando onde tem esse comando atualizar a construção. Entendeu? Eu acho que também, se você for aqui naquela ajuda, ele tem todos os comandos, atualizar a construção. Tem, né, Diogo? Tem. Pronto, mas ele vai ser usado lá dentro do... Eu não sei se ele pode ser usado aí no campo entrada, Diogo. Mas aqui? ele é mais comum ser atualizado por assim, né, nos botões, né? Dentro dos botões, né? Ele tem, mas assim, ele não vai fazer muita... Eu acho que se eu clicar aqui e der o Enter, ele vai atualizar, mas não vai sair do canto. Tá vendo? Vamos fazer a experiência aí. Então, ó, se eu botar aqui, atualizar a construção, ó, tá 6 e 4. Eu vou dar o Enter e ele vai modificar. Mas assim, a ideia... útil, né? A ideia é que ele sempre fique aqui guardado para que eu clique e ele fique atualizando. Vê lá, tem um atualizar a construção um tanto de vezes, né, Diogo? Bota lá de novo. Atualizar. Eu acho que aqui, nesse caso... Atualizar... Ele vai... Bota 3 vezes aí. 3 vezes. Só que a gente nem vê, né? Porque ele faz tudo escondido, entendeu? Não ajuda muito, não. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Tem outro detalhe importante, que é o seguinte. Deixa eu mostrar lá no 6, então, a história do botão. Então, nosso botão é reiniciar. E aí, o código é atualizar construção. Aí está até caindo. Construção. E aí dá OK, que o botão vai ser, ó. Tá atualizando aqui. Tá vendo? Beleza? Então, o botão, ele está servindo para esconder os comandos que a gente quer que ele ative. Certo? E vejam que o C ele é automaticamente atualizado porque o A e o B foi modificado, né?
Então tá tudo ok. Aí vamos para o próximo passo, que é construir o campo de entrada, né? Que é o lugar onde a usuária vai digitar o valor. Então, aí vamos lá. Esse campo de entrada é o seguinte, ó, tá aqui a ferramenta, ó. Basicamente, a gente vai ficar usando esse curso todinho, mais isso daqui. Esses daqui a gente mal usa, certo? Mas tá aqui, ó, campo de entrada. Esse campo de entrada, esse valorzinho que a gente digita aqui, ele fica armazenado em uma variável, certo? Galera, tudo se inscrevendo. Eles ficam armazenados em uma variável. A gente já tem, vamos lembrar, a variável C. Eu preciso construir uma outra variável para que quando a pessoa digite aqui, aquela variável construída armazene esse valor, para a gente poder comparar com o valor correto. Então, essa variável pode ser qualquer uma. Eu vou chamar de R de resposta, certo? Igual, normalmente, a gente coloca uma interrogação. Porque a gente está deixando aí meio que claro que a gente não sabe ainda quanto isso vale. Deixa aí ele quieto, porque quando a gente for mandar nele, ele vai atualizar. Por enquanto é interrogação. Beleza? Eu estava até conversando antes de iniciar com o Enaldo, existem ainda outros detalhes com o campo de entrada que a gente não vai falar hoje, né? Mas vamos ficar ainda no basicão. Então, vou construir um campo de entrada aqui, ó, campo de entrada. Vou colocar aqui pertinho, né, mas a gente ainda vai ajeitar essa posição. E ele vai me pedir duas coisas. Uma legenda, que no nosso caso não vai ter legenda, né? Eu nem vou botar nada. Mas ele pede o objeto vinculado. Ele está querendo saber o seguinte: quando alguém digitar nesse campo de entrada, ele vai valer por quem? Que no nosso caso foi a variável R. Para que eu vou botar no C? Eu não quero mexer no C. Eu quero que o que for digitado fique guardado no R. Então, tá aqui. Okay. Tudo que for digitado aqui vai cair aqui, certo? Antes de a gente mostrar isso, vamos dar uma arrumada aqui na criança, porque está meio bagunçado. Por exemplo, para que eu quero esse nome CT1? Certo? Um outro detalhe que eu quero comentar com vocês é o seguinte: lista os dois caras, o C, o texto e o R. Cadê o botão? Eu não estou vendo aqui. Cadê o campo de entrada que a gente criou que eu não estou vendo aqui? Se você quiser visualizar aqui na janela de álgebra esses caras, você clica nessa primeira janelinha daqui, ó, objetos auxiliares, que eles vão aparecer. Botão e o campo de entrada. Às vezes é bom porque a gente precisa saber o nome que o botão tem. Então, esse botão, para o GeoGebra, o nome dele é BT1, que pode ser alterado, viu? Se acaba quiser, eu não quero esse nome, quero o nome botão. Beleza, botão. E o do campo de entrada é CT1. Então, vamos ajeitar aqui a criança, né? Ó, vou clicar aqui com o botão direito. Eu vou remover o rótulo, ó. Então, vou desmarcar isso. Já sumiu, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou clicar com o botão... Tá muito gigante, né? Eu vou clicar com o botão direito. Vou em propriedades. Ó. Aí, tome opções aqui, ó. Para você diminuir aquele tamanho, você vai em estilo. E tem aqui na aba estilo, comprimento do campo de texto. E aí você bota do jeito que você quiser.
Normalmente eu coloco 5. Como o nosso caso aqui é número, né? Então, 5 só, resposta pequena, não tem estranho, né? E aí tem outras opções que a gente não vai mexer, não. Daqui a pouco a gente vem aqui para essa janela de álgebra. Então tá aqui a nossa criança, tá tudo ok, opa. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Tá pequeno, vou botar grande, botar médio, sei lá. Então, ó, tudo ok, beleza. Vamos mostrar que escrevendo um número aqui, o R vai guardar esse valor. Vou botar 10. Guardou 10. Tá ligado? Vou botar 18. Já modificou para 18. Por quê? Porque o campo de entrada está vinculado ao R. Certo? E aí vai. 11. Já atualizou. Vamos voltar para a atividade para a gente ver o seguinte. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente clica no botão reiniciar, que atualiza, né, para a gente isso daqui, o que estava digitado desapareceu. Como é que a gente faz isso? Porque, assim, ia ficar ruim, né? O aluno está mexendo aqui, botou 11, clicou em reiniciar e o 11 ficar. Não quero isso, não. Eu quero que isso aqui desapareça. Certo? Aí, o que é que a gente vai fazer? Próximo comando importante, vou botar logo aqui no... Não, deixa eu digitar logo o comando que eu vou para o chat e coloco. Ó. Vou repetir. Se eu estou indo muito devagar, vocês me perdoem, porque o objetivo é literalmente esmiuçar esse negócio. A gente está querendo eu acho que tá bom, que o Tenito falou que você estava correndo. Foi? Então, me avisem que eu vou diminuir mais. Vamos lá. Eu vou clicar em reiniciar e eu quero atualizar, que já está atualizando. E eu quero que isso daqui desapareça. Para não ficar, para a pessoa ficar apagando. Então, eu vou no botão reiniciar. Clica com o botão direito. Vai em propriedades. E vai na aba programação. Lembra que eu disse, ó, programação a gente vai usar demais. Vamos lá. Qual é o próximo comando que eu vou dar para o botão para que aquele cara desapareça? É o seguinte. Tem esse comando, que é o definir valor. Esse comando daqui, ó, vamos utilizar de novo a ajuda, né? Definir valor. Ele tem várias opções. A gente não vai entrar em todos os detalhes dele, mas você consegue dar uma ordem. Oi. Deixa eu lhe atrapalhar aí. Não, mas continua aí. A Rutinha está perguntando aqui, podia repetir qual o botão, né, que constrói o texto. Rutinha, ali em cima onde tem aí o controle deslizante, você clica aí, ó, e clica aqui em texto. Isso aí. Certo. Beleza, Rutiane? Tá perdida? Tá atrasada? Como é que tá? Tá conseguindo acompanhar? A gente depois, a gente manda para vocês um passo a passo disso também. Isso. Certo? Vai ser um passo a passo mais enxuto, mas pelo menos para mostrar, faz isso. Mas o legal é isso aqui, né? Mas o legal é isso. Coisa com bem calma mesmo, né? O legal é vocês construírem com a gente junto mesmo. A Né? gente quer que Então vocês tenham o computador ligado. Podem parar a hora que vocês quiserem para falar com a gente, que a gente paralisa aqui e vai tirar dúvida, viu? Então, ó, esse definir valor, ele é bom porque você consegue... Eu gosto de GeoGebra porque os comandos eles já dizem tudo, né? Você consegue definir um valor para qualquer coisa.
Então, o que é que eu quero? Eu quero que quando eu digite, quando eu clique aqui, esse cara, ele desapareça. Não fique mais 11, fique ninguém. Então, eu vou fazer o seguinte, definir valor de R, interrogação. E vocês lembram que a primeira coisa que eu fiz quando eu criei o R foi colocar uma interrogação? Então, esse comando, ao clicar no botão, ele vai atualizar o valor do R para a interrogação. Ó, vou copiar aqui o comando, como eu tinha dito que eu ia fazer. Vou botar lá no chat. Ó. Então, vou dar aqui o Enter. Tem um detalhe importante. Tomara que eu não seja desmentido pelo GeoGebra, que é o seguinte. Não fui. Ó, tá vendo que eu estou clicando e nada acontece? Porque essa janela está aberta de propriedades. Aí você tem que fechar. Então, ó, vou reiniciar. Glória a Deus. Pode ter sido isso aí que o Josinei estava falando que não estava resetando. Acho que ele estava com então deve ter sido isso. Deve ter sido isso, então. Então, olha, tá vendo? Viu que quando eu cliquei em reiniciar, ó, vou botar aqui um número. Já. Vou reiniciar. Limpou, ó, o R ficou em interrogação, atualizou os caras, então, ó, glória a Deus, está ficando redondinho já. E aí vem a cereja do bolo, que é a história do feedback, né? Que é o programa te dizer se você acertou ou errou. Errado. Errou. Vou acertar. Acertou. Certo? Então, aqui também a gente vai brincar um pouco hoje. Tem aí mais meia horinha por aí, então dá para a gente mostrar isso para vocês. Vamos lá. Tô aqui. Então, a gente tem 2 textos para inserir aí. O texto do certo e o texto do errado. E aí é uma coisa, por exemplo, que até o Fábio comentou lá no início, que é assim, hoje a gente não tá preocupado, vamos dizer, pedagogicamente falando, se o certo e o errado é ideal, se eu poderia ter utilizado outra palavra, se o meu feedback poderia ser diferente. Não. A gente está aqui só para mostrar a parte da programação, certo? E aí vocês decidem qual é o melhor texto, qual é a melhor forma de mostrar essa resposta. Então, ó, vamos criar logo os 2 textos. Oi, fala aí. O Alice, a Alice perguntou, a gente pode inserir um botão para conferir? Eu não entendi bem, Alice. Conferir o quê? É para, em vez dele dizer se a gente acertou ou errou só clicando, a gente clicar no botão e ele informar se está certo ou errado. Pode. Pode. Vai dar no mesmo, né? Vai dar no mesmo, nesse caso, a gente tem que ter a resposta, né, Alice? Para dizer se é e o certo e o errado, né? A gente teria que ter as alternativas, é isso, mais ou menos? Ela está querendo criar um outro botão só para verificar a resposta. Tem atividades que só saem com esse seu botão de conferir. Nesse caso, teria que ter a resposta, né? É mais ou menos aquilo que a gente estava fazendo ontem, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma atividade que foi necessário o conferir. Não sei se eu vou achar aqui, mas tem, viu, Elis? Tem casos que são necessários. Aqui, por exemplo. Vou ver aqui. A gente estava até com medo de mexer nisso hoje, mas ainda bem que não vai dar tempo. Isso, verificar. Isso. Tem atividades que... É porque o que a gente está construindo é simples do GeoGebra pensar sozinho. Mas, por exemplo, aqui foi uma construção que eu fiz que ele contava a quantidade de tentativas, erros e acertos. E aí,
no caso, eu só consegui fazer com o botão verificar. Tá entendendo? Que é a sua ideia. Então, pode ser feita, assim, essa atividade que a gente está construindo com vocês, utilizando esse botão, sem problema nenhum, certo? Acho que nesse curso a gente vai mexer nisso aqui, essa questão de tentativa e erro, e realmente só saiu com história de verificar mesmo, viu? Mas aí você pode fazer depois, tentar acrescentar esse seu botão, não tem problema não, viu? Ô, Diogo, eu não sei, não vou responder o Gilson, mas tu sabe se tem como botar emotion? Eu não sei. Tem sim. O Aparecido, ele que a gente comentou aqui, e nem se aperreiem, que a gente vai falar muito dele, ele morre de vergonha, mas a gente tem que falar, não tem como. Ele adora essas histórias de atividade com emotion. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá aqui. Que aí ele dá o feedback. Bota o link dele aí pro pessoal seguir, o teu também. eu já sigo ele. Isso, ele vai ficar muito... É importante, gente, porque... Agora, assim, eu não sei se as atividades... não, acho que tá que eu tô vendo. É bom, Vadigueira. Não, eu falo assim, ter acesso às construções de um colega, porque você pode, através do código-fonte, ver como é que ele criou e ter ideias, né? É mais ou menos isso que a gente faz, né, Diogo? Não, com certeza, isso aí. Eu não vou Boa parte dessas coisas aí que o Aparecido fez foi seguindo essa linha aí, olhando o que alguém fez e refazendo, né? E adaptando. E vai aprendendo. Porque aí você tem uma necessidade, uma coisa da sua atividade, mas aí você viu que outra pessoa, poxa, ele fez, bem parecido. Então, vou ver aqui como é. Vamos até mostrar isso, né? Deixa eu ver aqui. Frações equivalentes. Eu não sei se vai ser essa. Mas, por exemplo, se você quiser saber como é que ele fez, você clica aqui nos 3 pontinhos e abre com o GeoGebra Apple. E aí você consegue ver toda a construção dele. Vai demorar aqui um pouquinho, mas está aqui, ó. A construção dele está aqui. Você pode baixar isso para você mexer no 5, né? Você pode, cadê? Arquivo. Você pode baixar para mexer no programa do computador. Então, é de boa. Mas eu não sei se essa tem imagem, não. Eu abri aqui. Deixa eu ver aqui. Frações que eu cliquei aqui. 3 cartões têm frações equivalentes. Essa, com essa e com essa. Essa não teve fotinha, não. Só fez e botou um negócio aqui para mais não. Mas tem como. A gente vai mostrar também de aparecer, porque aqui, ó, você tem a opção de inserir imagem. E aí você pode configurar... Programar em cima, né? Você pode configurar que a imagem apareça. Pronto, vamos. É por isso que a gente quis fazer pelo Meet, porque a gente vai tendo essa conversa mais rápida e a gente consegue até modificar aqui as ideias. Vou fazer o seguinte. Um texto vai ser errado. Diz aí. O Gilson, deixa eu ver se foi o Gilson, meu Deus. Aqui foi o Paulo. O Paulo acho que tem uma veia pedagógica, viu? Ele mandou trocar o errado pelo tente novamente. Muito obrigado. Tente novamente. É sempre importante ter essas dicas, porque a gente é meio bruta e vai esquecendo esses detalhes. Mas tá certíssimo. Ó, vamos tentar. Eu não sei se a gente vai tentar agora. Vamos ver se a gente tem alguma opção. Sei lá, certa resposta. Eita, vou botar o Silvio Santos. Calma aí. Vou botar aqui essa imagem aqui, sei lá. Vou salvar aqui essa imagem. Certo. Certo? Só para a gente ver se vai... Eu estou com vontade de botar o Silvio Santos, mas eu vou manter a postura. Então, tá aqui. Tente novamente e o Silvio Santos. E o certo, né?
Então, vou aqui aí abrir a imagem, ó. Ó, lembra que é sempre aqui, né, que a gente está brincando. Inserir imagem. Está lá na minha pasta de downloads e eu coloquei como certo. Vou abrir. Tranquilo? Eu, particularmente, eu detesto utilizar a imagem no GeoGebra, mas vamos brincar, porque ele mexe com esses pontos, eu fico agoniado, mas vamos lá. Tá aqui o texto, ó. Tente novamente. E a imagem para o certo. Tranquilo? Só que o que a gente quer? A gente quer configurar que essas coisas apareçam dependendo da resposta que foi dada no R, né? Comparado com o C. Tranquilo? Ele só pode, por exemplo, vamos pensar agora na imagem. Eu vou apagar aqui esse A e B, apagar no sentido de esconder, tá bom? Vou esconder aqui, ó, o A e o B. E eu quero que esse bicho só apareça com uma condição. Então, onde é que a gente começa a fazer esses comandos lógicos de programação, de fato, né? Então, o meu objeto que eu quero que seja decidido é a imagem. Então, vou clicar aqui. Vou em propriedades. Certo? Tá aqui, ó, um monte de coisa. Abriu a aba de programação, mas não vou mexer nela. Eu vou na aba avançado. Beleza? Essa aba avançado tem várias opções, cores e tal. Deixa quieto. E a primeira que aparece é exatamente a que a gente vai usar. Ó, condição para exibir objetos. E aí vamos pensar logicamente. Dentro da nossa construção, qual é a condição dada para que essa imagem venha a aparecer? É que o R seja igual ao C. É por isso que é importante você ter noção de quem é cada coisinha dessa e qual é o nome dado para esses objetos, porque é aqui que você tem que dar a ordem, né? Então, eu quero que o R seja igual ao C. Só que tem um problema. Aqui é um campo, vamos chamar de campo lógico. O GeoGebra não entende esse igual aqui, não. Existe uma tabela que aí eu vou colocar, ou eu ou o Enaldo, a gente coloca lá no grupo, lá no Classroom, que são comandos lógicos que vocês têm que não é decorar, mas são os mais comuns de se utilizar. Então, por exemplo, a gente já pensou que a condição para exibir o objeto é que o R seja igual ao C. Mas para o GeoGebra eu tenho que colocar assim, ó, 2 iguais. É o comando utilizado para ele fazer essa comparação para ver se é igual ou não. Tranquilo? Vejam que aqui do lado, bem pequenininho, tem um alfa. Se você clicar, tem várias opções. E aparece aqui, ó, igualdade, que eu poderia ter clicado aqui, que ela ia aparecer, ó, certo? Se quiser, viu? Ó, tem igualdade, tem diferente, maior, menor igual, maior igual, negação e ou tudo conectivo lógico. Ó, subconjunto, tchananã, tem um monte de opçãozinha aqui que você pode utilizar. Então, a nossa condição era que o R fosse igual ao C. Vou dar um Enter, ó. Sumiu. Sumiu a imagem. Por que sumiu a imagem? Porque o GeoGebra já identificou que o R não é igual ao C. Se eu botar aqui, ó, 80, tá entendendo? Isso ali, atrás dos panos,
ele fez essa comparação entre o R e o C. Quando ele viu que ficou igual, apareceu. Quando eu deixar diferente, ele some. Aí é que a brincadeira começa a ficar divertida. Porque aquelas condicionais que a gente vai dando é que fica um negócio mais engraçado de se trabalhar. Né? Vocês já entenderam o que esse engraçado significa. Então, eu vou botar aqui 80. Se eu botar em reiniciar, sumiu. Se eu botar aqui 24, apareceu. Então, lembrem que isso aconteceu porque a gente foi na imagem, nas propriedades dela, e a gente foi em condição para exibir objeto. E aí ele está vendo se é igual ou não. Tá massa? Então, vou deixar aqui quieto. E a história do tente novamente, né? O que é que a gente vai fazer? O raciocínio é o mesmo. Você vai no texto, vai em propriedades. Né? Lembra, ó, aba avançado, condição para exibir objetos. Até que eu estou com a perna dormente. Bom, vamos pensar? Vamos. Qual é a condição que a gente quer dar para que esse texto apareça? Né? R diferente de C. R diferente de C. Então, vou botar aqui, ó, R. Aí, vou dar lá, ó, deixa eu colocar lá no chat. 2 iguais é o comando para igual. Certo? Diogo, Isso. também pode ser deixa eu botar aqui, isso aqui, tá? Né, Diogo? Também vai. Viu aí? Esse vai o quê? Vai igual, é? É, Eu nem para sabia. diferente. Ah, para diferente. Ah, Para tá. diferente. Para diferente, eu utilizo esse, ó, diferente, e vou colocar esse do Enaldo aqui também. Diferente. São símbolos que você pode utilizar para o GeoGebra entender o que você quer. Eu não consegui ver o que foi colocado no comando do botão iniciar. Iniciar. Deixa eu botar aqui ele de volta aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui, Ternito, ó. O botão reiniciar, por enquanto, foram colocados esses 2 comandos. Vou colocar aqui no chat. E ele atualiza a construção e faz o valor do R voltar para uma interrogação, que é apagar aquela historinha. Certo? Então, ó, a Eli já deu a dica que o avançado tem que ser o R ser diferente do C. Tá massa? E aí, quando eu der um Enter, até esse símbolo aqui, ele vai ser modificado. Ó, diferente. Aí você vai dizer, ô, velho, tu bota aqui 72, aparece um negocinho. E que o tenta novamente desapareceu. Por enquanto tá tudo massa, né? Ó, já apareceu massa aqui, o OK. Só que quando eu clico em reiniciar, que esse número aqui vai desaparecer, volta o desgraçado do tenta novamente. Porque, bom, se eu digitar errado, ele tinha que aparecer. E por que esse tente novamente, ele fica aqui travado, né? Por quê? Porque a condição que a gente deu, ela está correta. É que o R seja diferente de C. Mas o GeoGebra está olhando aqui, ó, e está dizendo, ó, epa, isso é diferente. Então apareça, meu irmão. Tá percebendo que o comando lógico está correto, mas o GeoGebra, ele não pensa como a gente pensou, porque, de fato, quer dizer, ele não está errado, né? 18 é diferente de interrogação. Então, para ele não está nem aí. Apareceu. Aí, como é que a gente dá esse contorno, essa gambiarra, vamos chamar assim, para corrigir isso? Mais um comando. Existe um comando que é o estar definido. Lá vai eu copiar e jogar lá no chat.
Esse comando, ele vai analisar o seguinte: se o objeto que eu colocar aqui, não é que ele existe. De novo, o nome já diz, né? É se ele está definido ou não. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o nosso objeto R, e um outro detalhe, que a resposta vai aparecer como falso ou verdadeiro. Quer ver? Ó? Falso. Não sei se todo mundo já brincou, já tangenciou essa história de valor booleano, né? Também eu acho que nem eu nem o Reinaldo vai ter a audácia de falar com propriedade sobre isso, né? Mas, assim, é um valor verdadeiro ou falso, certo? E por que ele entregou para a gente que o R não está definido? Porque não tem ninguém aqui. Quando eu botar aqui um valor, vou botar 5. Esse D vai virar como verdadeiro. Ó, quer ver? Verdadeiro. Porque o GeoGebra verificou que a variável, o objeto R, está definido. Então, ó, eu vou apagar aqui para fazer de novo. Ó. Comando está definido e eu vou chamar aqui o objeto R. Ó, já foi aparecendo como verdadeiro. Quando eu botar em reiniciar, que esse bicho vai desaparecer, falso. Tá massa? Então, o nosso texto, vamos pensar. Não adianta só a história de ser diferente, porque eu já mostrei para vocês que não deu certo. Além disso, tem uma outra condição. Qual é a condição? Que o D seja igual, igual são dois iguais, né? A verdadeiro. A massa. Vamos escrever bem como se fosse uma expressão entre muitas aspas numérica. Seria isso. Seria isso. Fica até ruim falar sem usar o conectivo. Mas aí a pergunta tem que ser feita. O conectivo que a gente vai usar aqui para essa expressão é a primeira ou a segunda, uma ou outra, ou a gente vai utilizar a primeira e a segunda. Na nossa lógica aqui de construção, não pode ser uma ou outra. Tem que ser exatamente as duas. Então, a gente tem que usar o comando I, né? Aí, moço, não se estressa aqui. É porque eu estou querendo achar aqui o negocinho que ele não está aparecendo. Tá aqui. Aí fica tão longe, isso é ridículo. Ó. No GeoGebra, quando você quer usar o conectivo I, você usa esses dois negocinhos aqui que eu não sei o nome. Toda vez eu esqueço. Certo? O símbolozinho da C&A. Então, ó. Eu quero... Qual é a minha lógica aqui? Que isso aconteça e que isso aconteça. Vou dar o Enter, que ele vai modificar. Ó. Vou lá no negocinho e vou botar aqui. Esse comando aqui é para o conectivo I. Beleza? Depois, em outro momento aí, qualquer, a gente vai falar do outro. Sumiu, ó. Acabou-se, sumiu. Cadê o texto do Tente Novamente? Não tem mais. Por quê? Porque ele viu que, por mais que o R esteja diferente do C, a condição do D ser verdadeiro não existe aqui. Então, ele não pode aparecer. Aí, vamos começar a brincadeira, porque a gente terminou a atividade. Ó. Se eu botar 25, certo? Aí, é assim, eu costumo fazer essa arrumação, vou mexer em cor, vou mexer em posição, só no final, porque o difícil é programar, né? A arrumação deixa para depois. Então, tá aqui a minha imagem, vê que eu vou fixar elas, ó. Eu não sei porque ela ficou gigantesca, mas tudo bem. Vou aqui, ó, fixar aqui bem no meio, ó. 25, acertou, reinicia. Tá. Vamos errar. Botar 60.
aparecer o texto. Tente novamente. Vou botar aqui negrito. Beleza. Vou tentar novamente. Beleza, vou botar 70. Esse é o botãozinho. Alguma dúvida? Não, professor. Diz. Ao invés de aparecer tente novamente, não poderia aparecer a mãozinha negativada? Pode, só achar a imagem. Aí faz a mesma coisa. Você joga a imagem, né? Anexando aqui, ó, inserir imagem. Uhum. E aí a configuração é a mesma. Só que no lugar de ser no texto, você copia na imagem. Entendeu? Exato. Aí ficaria, eu acho que se você vai iniciar uma atividade com imagem, seria legal que retribuísse também, pedagogicamente falando, né? Com imagem, né? Opa, a mãozinha para cima é positivo, ganho, acertei, a mãozinha para baixo, vermelho. Perfeito. Isso mesmo. E se por acaso a pessoa não conseguir pegar a mesma imagem, dá para transformar ela no Paint, por exemplo, pintar a bolinha só. Inverter, né? Não, mas eu acho que essa aqui, por exemplo, é até fácil de achar. Eu acho que não tem. Diogo, Elis, pode falar, Elis. Aí, ó, tá de cara. Perfeito. Exato. Diz aí, Elis. Eu não tô. Eu fiz o meu R indefinido e tal, e tudo tá funcionando, eu só não tenho o D. Eu não sei como fazer esse D me dizer se ele tá verdadeiro ou falso. O D, o comando dele vai aparecer aqui, ó. Está definido, e aí o objeto é o seu R. É a resposta que está vinculada ao campo de entrada. Certo? Como é que está aparecendo? Você está... Ô, Elis, pode, se aparecer verdadeiro, porque estava ativado lá o comando tentar, e lá na programação você coloca falso. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Criei o R, está definido o R. Ó, falso. Não tem. Se eu botar o R aqui como 2... Eu voei nesse passo. Viu? Está definido o comando. Aí você consegue fazer o teste, né? Na hora da programação. Então, povo, ó. Tá aqui, tá construída a atividade já. Iniciou. Acertamos. Iniciou. Erramos. Né? E aí, assim, tem um detalhe que eu esqueci de comentar. Quando você vai criar o campo de entrada, eu falei um pouquinho, mas não entrei em detalhes. Em propriedades, tem essa aba álgebra aqui, ó, que é a história do simbólico e do não simbólico. Quando você deixa em simbólico, ele vai aparecer lá no site o teclado, certo? Se você ativa o simbólico aqui, ele aparece esse tecladinho aqui que abre esse monte de opção, certo? Se você desmarca na tua construção o simbólico, você vê que até a fonte muda. Aqui é meio latex e aqui ele fica mais textual, certo? E aí, para o aluno, não vai aparecer isso. Por que eu não sou muito fã de... Lógico que depende da atividade, né? Depende do que você quer que a pessoa digite. Porque quando você abre isso daqui, dependendo do aluno também, né? Porque vai muito da idade e tal. O cara pode vir aqui e dizer que é 6 ao quadrado. Tá certo. Então, assim, existem algumas coisas que tem no GeoGebra. Eu estava até mostrando para o Reinaldo antes. Se eu fizer aqui 7 vezes 9, tá entendendo? Então, assim, já para vocês saberem também que tem essas situações que, entre aspas, a gente tem que ter um certo cuidado. É lógico, você faz um negócio desse,
e o aluno fica fazendo uma coisinha dessas, e diz, ó, brother, Deus te abençoe, mas assim, tá, faça, fica aí fazendo, se achando despertalhão, não vai aprender, né? Mas existe ainda algumas formas de você driblar essa história. Por exemplo, a gente consegue imaginar um trabalho... Oi, diz aí. Lá na janelinha, na janelinha em propriedades, se digitar isso aqui, será que trava essa situação? Se o quê? Não lembro que eu tava. Digitar isso aqui, ó, definir valor, no caso aqui, no caso aí seria o quê? O R, né? Esse aí, eu comando aqui. eu não eu acho que esse que trava, viu? Eu acho que isso ele está conectado a texto. Eu teria que fazer o teste antes. Mas isso aí pode ser uma coisa que na próxima semana a gente comente, com mais detalhes. Mas, assim, para hoje, eu acho que já dá para vocês brincarem. E já vamos... vamos mostrar logo o que é que a gente faz, ó. Porque no primeiro curso, muita gente teve problema de fazer essa parte. Fez a construção, tá lá toda bonitinha. Aqui no caso eu vou diminuir aqui, ó, a tela, né? Porque não precisa daquele tamanho todo. Aí você olha assim e diz, bicho, finalizei. Veja que eu já estou conectado na minha conta, né? Você pode compartilhar. E esse negócio aqui, quando você clica, ele já vai abrir a página do GeoGebra. Quer ver? Vou botar aqui em compartilhar. Está preparando, ó. Ele já abre para a gente uma página onde você coloca o título da sua atividade. Ó. Veja que já aparece a minha construção aqui. Depois a gente comenta outras opções de poder configurar isso. Hoje não. E aí, mexeu, botou, você consegue acrescentar texto e tal, mas hoje não. E aí eu vou gravar. Gravar e fechei. Lá no meu perfil, a atividade ficou aqui, ó. Então, as atividades que a gente vai pedir para vocês fazerem, vocês vão exatamente fazer esse percurso, né? Construiu, mandou para o site. Aí, e como é que eu pego o link? Tem várias opções. Você pode abrir a atividade, por exemplo. Tá aqui o link, tá ligado? Você pode clicar aqui nos 3 pontinhos, ó, que também tem a opção de compartilhar o link, certo? Então, isso aí tem várias opções para a gente mandar essa atividade para o site e depois mandar para os alunos, né? Tá massa? Vou até apagar aqui. Então, Reinaldo, quer falar mais alguma coisa? Diz aí. Eu acho que daqui a pouquinho, já eu volto aqui, me volto aqui para a Elis, mas rapidinho, Diogo, volta lá para aquela construção lá. Essa aqui? Clica com direito aí. Sim, clica na caixinha, clica com direito. Vai lá, vai em propriedades lá para a gente ver. Aqui. Aquela comando, né? Avançar, programação. Aí digita aí. Cadê? Definir valor, no caso é R, né? Isso. Definir valor R e aí vírgula, porcentagem 0. Aqui? Sim. Vê lá agora o que acontece se você digitar 3 vezes 7. 3 vezes 7, vamos ver. Não. Ele já não deixou, né? Resolve o problema, né? Então era isso o comando. Olha aqui, ó. E se eu botar simbólico? Vamos ver aqui. Deixa eu botar simbólico. 3 vezes 7. Foi. E já então, era, né? Seria... Tem que desmarcar o simbólico, então. Simbólico, Remover o simbólico.
Mas desmarcando o simbólico e sem aquele código lá, ele vai... Deixa eu ver aqui, 6 vezes 4. Porque eu tinha botado o X, não foi? Deu não. Do mesmo jeito. Deu no mesmo. Beleza. A Elis falou aqui, então deixa pra lá. A Elis falou aqui que estava dando... Cadê? Elis, abre aí, Elis, o áudio. Operação booleana inválida true sobre 1, uma coisa assim, elevado a 1. Na sua construção, foi? Quer compartilhar sua tela aí para a gente ajudar? Eu posso, mas aí o professor teria que parar de compartilhar. Eu coloquei o... Quer que eu compartilhe? Sim. Compartilha aí para a gente ver. Quando eu estou compartilhando, está indo a coluna da esquerda com os códigos. Eu tô com a tela dividida aqui no meio para conseguir ver o... Eu sabia que ao mesmo tempo. Boa ideia. E a imagenzinha aí? Foi, that is not correct. Quando eu vi a imagem do Silvio Santos, eu sabia que tu ia inventar um negócio desse. Vai, cadê? Como é que tá aí? Pronto, eu fiz o D aqui. Você botou 2 tracinhos, hoje tem que ser igual. Eu botei 2 tracinhos. Eu vi, porque fica pequenininho, a tela eu tinha visto 2 tracinhos. Pronto, vê se vai agora. Foi. Eu não acredito, não. Pronto. Foi. Pronto. E tem um detalhe aí, viu? Esse D igual a verdadeiro, nem precisa, na verdade. Volta lá, Elis, por favor. Tá. Volta lá naquela configuração. Você pode botar simplesmente o D. Apague esse igual a verdadeiro. Porque aí o GeoGebra ele já vai entender que ele quer que o D seja verdadeiro. Dá Enter aí. Foi. Né? Tá vendo? Nem precisa botar D igual a verdadeiro. Eu falei mais para a gente entender a lógica. Pronto. Beleza. Quer tirar alguma dúvida, Josinei? Que ele está falando a história da coluna, eu não entendi. Deixa aí tua tela mesmo, gente. Quando eu salvei aqui a atividade, a coluna do comando da esquerda está aparecendo. Da janela de álgebra, né? É. Porque, veja, ó, cadê? Eu tive que remover a janela de álgebra e deixei desse tamanho para enviar para lá. Remova antes de enviar para o site do GeoGebra, entendeu? E como é que eu faço isso? Eu já salvei, já gravei. Já fez tudo? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês como é que faz. Calma aí. Tá aqui. Olha o que aconteceu com ele. Ele mandou a atividade. E a atividade ficou aparecendo a janela de álgebra do lado. Oi. Diogo, tu tá compartilhando a tela? Eita, Jesus, tem esse grande detalhe, né? Calma aí. Eu tô aqui. Se liga aqui. Ele mandou a atividade, mas estava aparecendo a janela de álgebra. E ele disse, mas rapaz, eu já salvei tudo, já mandei tudo. Aí, beleza, tem como salvar. Vamos lá. Vai aqui nos 3 pontinhos e vai em editar atividade. Certo? Beleza? Editar atividade. E se você passar o mouse em cima, tem um lapisinho que você pode editar isso. Aí vamos com mais calma ainda, viu? Cliquei lá, Cliquei lá deixa eu mostrar de novo. Cliquei aqui no lápis. Aí abriu aqui umas coisas. Tem a opção de você reenviar o arquivo, caso você tenha salvo no computador. Ou tem a condição de você modificar o applet no próprio GeoGebra aqui. Eu confesso que não é a melhor das opções, porque ele não ajuda muito nessa configuração, não. Mas eu vou clicar aqui, modificar o applet. Vê que ele abre para você uma tela
como se fosse o que você estava construindo antes de enviar, né? A sua construção, de fato. E aí você pode clicar aqui nos 3 pontinhos, nos 3 traços, na verdade, e vai em exibir, e aí você apaga aquela janela de álgebra que estava aparecendo lá. E aí porque, ó, se eu colocar assim, veja que a janela ficou aqui, ó. Eu não quero que isso fique. Aí eu modifico, vou lá em exibir, removo a janela de álgebra da visualização, feito, e aí já fica lá mais arrumadinho para mim. Aí eu clico em feito e gravo de novo. Um outro detalhe, só para a gente terminar, e senão a gente se empolga e vai até o final. É o seguinte, tá muito bonito isso daqui, né? Se eu mandar direto para o site do GeoGebra, ele vai mandar com tudo isso daqui, com o 24, com o polegar para cima. Então, o ideal é que você, entre aspas, resete a sua atividade antes de você jogar lá para o site. Então, por exemplo, antes de eu enviar, eu limpo tudo. Porque aí, quando eu mando, ele vai ficar o 5 vezes o 9, mas sem nada. Mas se você deixasse por algum descuido, alguma coisa assim, e já enviasse, iria aparecer na tela desse jeitinho daqui. Então, é bom se ligar nesses detalhes, certo? Então, minha gente, vamos lá. Tem uma aula também daqui a pouco. E a gente vai se falando. Acho que amanhã a gente coloca atividade, né, Naldo? Para não demorar muito. Uhum. Né? E a atividade vai ser no mesmo esquema que a gente trabalhou hoje. Viu? Pode ser uma soma, né? Sim, eu tava a fim de botar fração, mas não, vamos fazer com soma, com subtração. E aí, por exemplo, lembrem, né? Agora é a cabeça de vocês que vão pensar. Eu quero trabalhar com subtração de números inteiros. Massa, velho. Você já sabe criar lista porque é só você fazer com que aquela sua lista envolva números positivos e negativos, né? E aí você tem agora um mundo aí para poder trabalhar. Beleza? Vamos embora. Professor? Fala aí, Moral. Esse vídeo vai estar disponível para a gente assistir a partir de quando? Vai, assim que o Google, ele... processar. Isso, que ele processa o vídeo, aí a gente já coloca lá no Classroom. Viu? E é interessante, gente, também para o próximo encontro, que vocês anotem aí as dúvidas e tragam, né, para a gente... Boa. Entendeu? Exato, porque, por exemplo, agora eu estou começando, eu não peguei aquele primeiro curso, né? Estou começando agora do zero, né? Então, eu vou ter que dar uma olhada de novo nessa videoaula que foi apresentada agora para ver onde é que fica cada um, como escolher a sequência, como fazer. Baixei já pelo link que o professor mandou, já baixei aqui no meu computador, então eu vou poder estar reinando, porque aí você vai pedir uma atividade, eu não vou conseguir fazer porque eu não consegui acompanhar toda a aula, porque na hora que você estava explicando, eu estava baixando. E aí eu perdi alguns pontos de vista aí do curso, entendeu? O ideal é que você ficar com 2 telas, né? O computador e o celular ligado na aula, ou fazer como a Elis fez, né? Diminuir a tela, você diminui a tela, né? Essa é a maneira, né? Uhum. Eu fiquei aqui, eu não estou usando o celular não, estou usando direto o computador. Eu entrei pelo e-mail. Pronto, beleza então. Viu, minha gente? E Valeu, aí, pessoal. qualquer dúvida, vocês podem falar lá no Classroom, né? A gente vai tentando responder por lá. Conversando, vai tirando